Vencendo ou não a causa, Eliane, a pessoa vem com marcas e fica com essas marcas, né? Sim. É lógico que uma vitória na justiça pode até suavizar um pouco, né? E cicatrizar mais facilmente, mas mesmo assim não é uma coisa que fica bem acentuada, Na né? realidade, Dárcio, esses casos que chegam até nós na clínica, no consultório, já tem uma raiz, uma base lá atrás, na primeira infância, na segunda infância, e que coincide com aquele profissional que a doutora identifica depois na empresa mais assediado. Porque a estima dele já é mais rebaixada, ele facilmente se sujeita ao autoritarismo da chefia, da liderança dele, ele se permite, aspas, as brincadeiras dos colegas, porque ele é uma pessoa insegura e ele acredita que cedendo a tudo isso, ele vai conquistar a confiança da chefia, a confiança dos colegas, ele vai conquistar estima, ele vai conquistar valor, status. Só que chega uma hora que ele não aguenta mais. Então isso começa a fazer mal a ele, física, organicamente. Ele começa a ficar doente, né? O emocional dele já está todo desestruturado, né? Então são casos que a nossa colega psicóloga encontra na empresa desmotivado, ele não está produzindo, e se produz, a produção dele não é de boa qualidade. Há queixas da chefia: poxa, você me mandou um camarada lá que não está produzindo, o que ele faz é de má qualidade, pô, você errou comigo. E não é bem assim. Às vezes a pessoa, ela entra bem, ela está bem, só que ela tem uma estrutura fragilizada, já que vem de muito tempo. Ele estava bem naquele momento. Tanto é que hoje, e sempre foi assim, os testes de um procedimento seletivo, eles têm uma validade por um determinado tempo. Por quê? Porque as pessoas mudam em função do que elas vão encontrar ali. A doutora acredita que ele vai ser colocado no ambiente, ele está ótimo para aquele ambiente, para aquelas pessoas. De repente muda uma chefia, alguém é promovido, entrou um outro no lugar daquele para o qual ele foi contratado. E aí então afloram todos os seus medos, os seus traumas, os seus bloqueios que estavam lá guardadinhos. São elementos que acompanham todos os funcionários. Exatamente. Né? Toda mudança de chefia é complicado, né? Sim, você não pode ser a vítima. Só, né? Dárcio, que tem pessoas que estruturalmente, em termos de estrutura de personalidade, estão mais fortalecidos, mais preparados para essas situações de estresse. Exatamente, e tem outras que não, que estavam aparentemente. E aí a doutora identifica na RH essas pessoas e aconselha que elas façam um atendimento e passem por um procedimento psicoterápico. Perfeito. Eu só queria interromper um pouco. Pois não. Nós estamos na linha com a doutora Margarida Barreto, médica e doutora em psicologia social, PUC São Paulo, que defendeu tese de mestrado justamente a respeito do tema, no ano 2000, com o título Uma Jornada de Humilhações, e doutorado em 2005 em assédio moral, uma violência sutil. Doutora Margarida Barreto, muito boa noite. Boa noite, Dárcio. Muitíssimo obrigado por ter aceito participar do nosso programa. Um programa temático, e hoje a grande estrela, o grande astro do nosso programa é o assédio moral. Nós estamos na bancada com a doutora Maria Inês Felipe, consultora de RH, doutor Aparecido Inácio, advogado especialista em Direito do Trabalho e professor da Unip, e a Eliane Ono, psicóloga da clínica Megoff. E na pesquisa que nós fizemos hoje à tarde, não é? Eu falei para a minha produção, nós não podemos fazer esse programa também sem a participação marcante da doutora Margarida Barreto. E eu agradeço mais uma vez a sua participação e gostaria de ouvi-la a respeito desse tema aí tão importante, tão delicado, que atinge tantas pessoas, não é? Para que possamos passar algumas informações para que os nossos espectadores, as nossas espectadoras, possam tomar as devidas providências caso esse fenômeno esteja acontecendo com eles. Pois não, Dárcio. Eu te agradeço antes de qualquer coisa. Agora, em relação à questão do assédio moral, como você disse, é um tema delicado, é um tema complexo ao mesmo tempo, porque envolve uma forma sutil de violência
e que envolve, abrange múltiplos danos, tanto de bens materiais quanto moral, no âmbito das relações laborais, né? Então, o que se verifica quando nós temos uma situação do assédio é a repetição de um ato que viola intencionalmente os direitos do outro e atinge não só a sua integridade biológica, a sua dignidade, a sua saúde física e a sua saúde psíquica. Esses atos, o que é destrutivo é exatamente essa característica da intencionalidade, da repetitividade ao longo do tempo. Então, a gente poderia até dizer que compreende um conjunto de sinais em que se estabelece um cerco, quer dizer, você assediar o outro é não dar trégua. É como se você colocasse o outro em um cerco, em uma roda, e humilhasse até quebrar a sua vontade, até quebrar a sua vontade de fazer, de continuar e, principalmente, da sua capacidade de criar. Então, esse conjunto de sinais de comportamento, de atitude, tem como intencionalidade exercer o domínio, né? Exercer o domínio, como eu disse, quebrar a vontade do outro, impondo ao término desse conflito inicial, uma situação que se torna inviável para a continuação daquele trabalhador dentro da empresa. Ou ele se submete, se cala, ou ele adoece, ou muitas vezes, infelizmente, na maior parte das vezes, ele não aguenta e termina pedindo demissão, quando não adoece antes. Ou seja, o método é dar uma no fígado de meia em meia hora, é isso? Não é? Muitas vezes, olha, quando nós colocamos inicialmente uma jornada de humilhação como título, isso foi uma fala de um trabalhador que me disse, chorando, um homem, dizendo: doutor, eu vivo uma jornada de humilhações. Porque a coisa ela não é aquele ato que se repete de vez em quando, é constante. É durante toda a jornada. Quer dizer, tudo que você faz está incorreto, está errado, não tem valor, refaz novamente, você é sobrecarregado de trabalho, sem nenhum sentido, é exigido pressa, urgência, quando feito o trabalho, ele passa a não ter nenhum valor, não é reconhecido sequer, ou então retira o material que é necessário à execução do teu trabalho, e você é como se ficasse esvaziado o teu trabalho do próprio sentido. Então, são uma série de atos e comportamentos, é isso que vai destruindo a capacidade criativa, a capacidade de realizar daquele trabalhador que está sendo humilhado. Agora, e eu só queria dizer o seguinte, que quando eu fiz a segunda pesquisa, que aí foi o Brasil inteiro e envolveu todos os estados do nosso país, foram 10.600 trabalhadores que responderam à pesquisa. O que a gente viu, se muito forte, né, que essa perversidade, que a gente pode muitas vezes dizer, há uma perversão, essa perversidade, ela não provém de problemas psiquiátricos, nem da parte de quem humilha o outro, e muito menos daquele que está sendo humilhado, né? Mas ela provém, na minha compreensão, de uma racionalidade fria, combinada a uma incapacidade de considerar os outros como seres humanos. E essa racionalidade fria é que termina fazendo com que aquele que está no comando, por N motivos, porque também é pressionado por uma política de gestão, termine comandando de uma forma muitas vezes perversa, aparentemente perversa, mas de uma racionalidade muito fria, e isso termina trazendo consequências drásticas, como eu falei anteriormente, aquele que está sendo humilhado. Dependendo do ritmo da empresa, da filosofia estrutural da empresa, é um rolo compressor isso. Exatamente. Não é? É um rolo compressor. Agora, falou-se agora há pouco, a doutora Margarida Barreto, no painel, acho que foi o doutor Aparecido Inácio que falou dos bancários que tem o maior número de causas de assédio moral, é isso? Isso mesmo. Hoje eu te diria que é difícil a gente ter a categoria em que não existe casos de assédio. É muito difícil. Agora, se nós colocarmos no Brasil, em nosso país, quais são as categorias em que ocorre mais o assédio? Saúde, educação, setor serviços bancários em primeiro lugar, mas você vai encontrar também na área da comunicação, na área da educação é muito forte. Então, eu não conheço uma categoria em que não existe. Não sei, na categoria médica, categoria direito, enfim, todos os setores você vai encontrando essa característica ou esse fenômeno, né, do assédio moral. Doutor, empregadas domésticas também? Também, principalmente, né? Aí é uma relação muito mais complicada, porque a empregada é colocada naquele espaço, naquele campo de que é uma pessoa da família, e muitas vezes a humilhação ocorre como se aquele que estivesse humilhando, no caso a patroa ou um componente
da família estivesse fazendo bem, estivesse querendo o melhor para ela. E que, na verdade, quer dizer, fica mascarado dentro desse discurso. Olha que coisa, é isso mesmo, é isso mesmo. É uma pessoa da família numas, né? É uma pessoa desprezada dentro da família, né? Exatamente. É quatro paredes, é sutil, é fechado. A patroa é empregada, às vezes o chefe, o subordinado, a coisa vai num crescente.